Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo. Hoje nós vamos abordar a cirrose hepática. Quem nunca ouviu falar em cirrose hepática? Então, a cirrose hepática é uma doença grave. A cirrose hepática é uma evolução de um dano hepático. Então, pode-se dizer que a cirrose hepática, o início dela começa lá quando o paciente, mais clássico, começou a ingerir bebida alcoólica. E aí ele faz uma hepatite, ele faz uma inflamação no fígado. Essa hepatite, se ele continuar persistindo com o estímulo, que no caso é o álcool, essa hepatite ela vira ela agrava essa inflamação, gerando um processo de fibrose, de degeneração. Essa fibrose, ela pode estar acompanhada de necrose, e essa necrose ela evolui para a cirrose hepática. Nesse meio tempo, entre a hepatite e a fibrose, o paciente ele pode apresentar, e normalmente apresenta, a esteatohepatite, ou fígado esteatótico, que é o fígado graxo, fígado gorduroso, que é a esteatose hepática, que é a inversão do ciclo metabólico dos triglicerídeos, aonde os triglicerídeos não conseguem ser eliminados pelo sistema porta-hepático, pelo sistema hepático, e ele começa a se acumular dentro do hepatócito, formando então, literalmente, gordura, gotículas de gordura dentro do fígado. Isso, com o passar do tempo, gera um agravamento da função hepática e gerando então a fibrose e a necrose e a evolução para a cirrose hepática, que aí tu tem uma perda da função hepática. E o que causa a cirrose hepática? Então são vários fatores, a gente falou antes do álcool, mas eu posso citar um paciente que tem uma hepatite tanto a B como a C são causadoras de cirrose hepática. O fígado graxo, que a gente acabou de falar, esteatohepatite, ou fígado com esteatose hepática. E aí, não é só a bebida alcoólica que pode causar a esteatose hepática, o excesso alimentar também. Então, tem relatos na literatura, nas recentes publicações, de pacientes que ingerem muita quantidade de carboidrato, de proteínas, e até mesmo de gorduras, e esse metabolismo, essa sobrecarga hepática, gera a esteatohepatite, que com a evolução do quadro, ou seja, se o cara ficar por muitos anos obeso e ingerindo uma quantidade calórica muito alta, essa esteatohepatite pode evoluir sim para a cirrose. O que mais? Diabetes mellitus também pode causar a cirrose hepática, um agravamento da diabetes mellitus, a diabetes mellitus descompensada. Uma hipertrigliceridemia familiar, então o paciente ele tem um problema no metabolismo dos triglicerídeos, ele produz muito triglicerídeo e esse triglicerídeo acaba se acumulando também no fígado, causando a esteatohepatite. O que mais? Cirrose biliar. O paciente tem um problema biliar grave e esse problema biliar evolui para a cirrose biliar e para a cirrose hepática, já que a vesícula biliar é um órgão acessório do fígado. Ela está junta, conexa com o fígado. A gente brinca que a vesícula biliar, a única função que ela tem é armazenar todos os sais, sucos biliares e concentrar em forma de bile. Por isso que o paciente que faz uma colecistectomia, a retirada da vesícula biliar, ele tem uma vida ligeiramente normal. Só quando ele ingere muita gordura, ele pode passar um pouquinho mal, pode ter uma esteatorreia, que é a diarreia com gorduras fecais, mas em geral o paciente tem uma vida normal, sem a vesícula biliar, porque é o canalículo biliar dentro do fígado que vai produzir os sais biliares para a formação da bile. O que mais? Hemocromatose. Hemocromatose é uma doença rara, ela acomete em torno de 150 mil casos por ano no Brasil. É um acúmulo de ferro no organismo, a hemocromatose. O que o paciente sente? Ele sente dor abdominal, fadiga, letargia, cardiomegalia, arritmias, artrite e evolui para cirrose hepática. Esse paciente pode ter diabetes também, pode sofrer de impotência
e a pele fica escurecida na hemocromatose. Até devido a esse escurecimento da pele que ela ganha esse nome. Causas mais raras de cirrose hepática: uma hepatite crônica autoimune, uso de medicamentos como a metildopa, a amiodarona, a isoniazida, o próprio metotrexate, utilizado no tratamento do câncer de mama. Doenças metabólicas genéticas também podem causar cirrose hepática, como a galactosemia, por exemplo, a doença de Wilson, o acúmulo de cobre no organismo, esquistossomose, sífilis terciária, problemas cardíacos podem causar cirrose hepática também e doenças veno-oclusivas. Normalmente a cirrose hepática ela tem sinais e tem sintomas, mas ela pode aparecer na forma assintomática. O paciente que tem os sintomas, ele terá uma hipertensão portal, então um aumento da pressão no sistema porta-hepático e descompensações. Cirrose hepática assintomáticas, 40% dos pacientes são assintomáticos. Como é que o médico descobre? Através do exame clínico de rotina, alterações na função hepática, quais são os marcadores hepáticos, as transaminases, TGO, o AST, TGP ou ALT, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubinas, então alteração nesses marcadores, a biópsia hepática ou a própria autópsia. O paciente com cirrose hepática, ele vai demonstrar sintomas, como por exemplo, astenia, anorexia, emagrece, então é aquele cara com a barriga do lado direito muito proeminente, normalmente é uma barriga disforme, ela é maior do lado direito do que o lado esquerdo, lembra a localização do fígado. Perda de massa muscular e osteoporose também esse paciente pode apresentar. Temos também, claro, a icterícia, que é o acúmulo da bilirrubina indireta, já que eu tenho um problema hepático grave, então a bilirrubina indireta se acumula, porque ela é lipossolúvel, se acumula nos tecidos, dando a tonalidade da pele amarelada, a pele ictérica. Prurido, equimoses e edemas de membros inferiores. Também, uma evolução da cirrose hepática é a ascite e a peritonite bacteriana. O que é a ascite? Acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. É aquela famosa barriga d'água. Não tem nada a ver lá com a esquistossomose. O popular chama de barriga d'água. É a ascite, acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. É grave, o paciente sente muita dor, precisa de internação e drenar esse líquido ascítico. A ascite é muito comum quando há uma descompensação hepática e é comum também na cirrose hepática. E temos a encefalopatia hepática. O que é isso? O fígado com problema, e é no fígado que eu tenho a biotransformação da amônia e a sua conversão no fígado em ureia. E a ureia eliminada na urina é um lixo metabólico. Quando eu tenho problema hepático, eu não consigo converter a amônia em ureia. E aí eu tenho uma hiperamonemia. E a amônia é tóxica ao encéfalo, é tóxica para o cérebro. E aí eu tenho uma encefalopatia hepática. Por isso que às vezes o paciente que tem cirrose alcoólica, cirrose hepática derivada do álcool, ele começa a apresentar demência. Ele começa a falar coisas sem nexo, esquece o nome da esposa, esquece o endereço de casa, se perde no caminho de casa, então ele começa a apresentar problemas neurológicos. Isso é graças à amônia causando a toxicidade hepática na encefalopatia hepática. Também na cirrose hepática nós temos a hemorragia no trato gastrointestinal. Então lembrando, no exame físico o médico vai constatar icterícia, ascite e edema de membros inferiores, a hepatomegalia, aumento do fígado, a esplenomegalia, aumento do baço, asterixis e fetorhepáticos. O que é isso? Em latim é o fedor hepático ou fetorhepáticos. É aquele hálito amoniacal, é a halitose do hepatopata, muito comum na cirrose hepática. Caput medusa, que é a formação de proeminências no abdômen do paciente, devido a uma alteração na circulação venosa da parede abdominal. A hepatoesplenomegalia, as aranhas vasculares e as teleangiectasias, eritema palmar, a mão fica avermelhada, o paciente pode apresentar ginecomastia e rarefação pilosa, pode ocorrer atrofia testicular e virilização,
porque também, principalmente em homens, a testosterona também ela é biotransformada pelo fígado em DHT, dihidrotestosterona, e também a testosterona é convertida em estradiol. E aí, como eu tenho um problema metabólico, hepático, eu vou formar muito estradiol livre. E aí eu tenho a ginecomastia e a virilização. Contratura de Dupuytren, o paciente vai apresentar alterações na contração das mãos. É a contratura de Dupuytren. Alterações unguiais na unha, as unhas de Merkels e as unhas de Terry. É uma unha como se fosse rachada, com alterações esbranquiçadas. Depois a gente vai mostrar as fotos dessas alterações. Anéis de Kaiser-Fletcher no olho, também é muito comum. E as alterações são várias, como a gente está abordando. O hemograma vai apresentar alterações plaquetárias, por exemplo, uma trombocitopenia, alterações nas transaminases, altera a gama-GT, a gama-glutamiltranspeptidase, altera a fosfatase alcalina, a bilirrubina, a amônia vai se encontrar alta, lembra da encefalopatia hepática, a alteração na eletroforese de proteínas, altera o tempo de protrombina, porque o paciente vai coagular com maior deficiência, vai ter muita hemorragia, porque o fígado produz os fatores de coagulação. Com cirrose hepática, menos fatores de coagulação, mais sangramento, que é muito comum na cirrose hepática. E aumenta também marcadores tumorais, como CEA e alfa-fetoproteína. Exames de imagem, o Doppler, a ecografia abdominal, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a angiotomografia e a endoscopia também ajuda no diagnóstico médico e a própria biópsia hepática. Lembrando sempre que um dos maiores agravos da cirrose hepática é a perda da função hepática e a evolução para a ascite. Então, a ascite é um dos grandes problemas do problema da cirrose hepática. Tratamento normalmente é no âmbito hospitalar e, claro, cessar o estímulo. Se é uma hepatite, fazer o tratamento, interferon, por exemplo. Se é uma cirrose alcoólica, cessar o consumo de bebida alcoólica. E o prognóstico do paciente, ele é classificado em 4 estágios. Estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Estágio 1, o paciente não tem varizes e não tem ascite. A chance dele morrer, 1%. Estágio 2, tem varizes, mas não tem ascite. A chance dele ir a óbito, 3,4%. Estágio 3, o paciente tem ascite e varizes, 20% a chance de óbito. Estágio 4, que é o mais grave, o paciente tem muita hemorragia e tem ascite. A chance dele morrer é quase 60%, está em 57%. Tratamentos é o transplante e a reposição de albumina e evitar, então, o agravamento, no caso da hepatite, na cirrose alcoólica, como a gente acabou de explicar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Forte abraço.